Fala galera, beleza? Edson Matsukuma na área e trago para vocês um vídeo aí, né, de um torneio que eu joguei alguns dias atrás. Esse é o torneio Deep Stack 5.5 no site do PokerStars, o qual eu consegui chegar à mesa final aí. É um torneio bem longo, tá? O tempo de duração foi aí aproximadamente 10 horas e meia até a minha eliminação. Então é um torneio aí de 11 horas, 12 horas, tá? De torneio aí, para quem quiser ter essa noção aí de quanto tempo leva um torneio Deep Stack, é mais ou menos isso, umas 12 horas aí até a finalização, se caso você chegar no heads up aí, tá certo? Então eu venho trazer para vocês algumas informações. Eu sou um jogador recreativo, para quem não me conhece, e eu consegui evoluir muito meu jogo através de cursos que eu fiz aí com profissionais. Após ter feito aí um curso da Inagame, ministrado aí com o pessoal do Akari Team, então um curso muito bom, né? Inclusive está disponível aí agora com essa época do coronavírus, está disponível aí alguns dias aí de acesso à plataforma gratuita aí. Então é uma dica para quem quer melhorar, quem quer evoluir, quem quer tornar o seu hobby uma forma mais lucrativa, digamos assim, né? Quem quer retornar um pouco do seu dinheiro, né? Além de ter prazer, de ter o seu lazer aí, você pode ser lucrativo no poker sim, tá? Não é um jogo de azar como muitos pensam aí, tá certo? Então, como vocês podem notar, eu seguindo a estratégia aí do curso aí, eu consegui chegar com a quantidade boa de fichas, temos mais de 100 blinds aí, para poder brigar pelas primeiras posições, tá certo? Nessa mão a gente tem Rei 5 off, um jogador que tem poucas fichas, que a gente pode notar, ele abre um raise. Então ele vai abrir um raise não com mãos marginais, a gente delimita bem as mãos que ele pode estar abrindo ali, tá? Com Broadways, pares de médios para altos, tá? Então é uma mão pouco defensável, então eu resolvo não me envolver nessa mão para dar menos poder de fogo para o adversário, caso ele puxe esse pote, entendeu? Se eu coloco mais ficha no pote, ele vai fazer mais ficha lá. A tendência dele é ele ter uma chance maior de sobrevida no jogo. E nosso objetivo é o quê? Torcer para que ele seja eliminado, para fazer a mudança de premiação, que é o pay jump que a gente fala. Então o Good Fit resolve defender essa mão, pagando do small, então também não é uma mão tão fraca assim, tá? O nosso agressor lá, ele deu check nesse turn, então ele demonstra fraqueza, ele não tem o eyes, né? Ficou bem evidente isso. Good Fit, que é um bom jogador, aproveita a situação e sai liderando esse river aí e acaba puxando o pote. Então você tem que ter uma estratégia. Se você vai sair apostando lá, você tem que fazer um all-in direto ou continuar as suas apostas, tá? Porque você não pode começar apostando, achar que é uma boa mão e no meio do caminho desistir, porque você tem poucas fichas, você tem pouca jogabilidade. Então se você saiu apostando, deu um c-bet, é um erro com essa quantidade de fichas, tá certo? Você pode dar a aposta, no caso, a aposta inicial pré-flop, mas o c-bet depois você não pode largar mais pelo stack que ele tem ali, né? Então esse conceito a gente tem graças ao meu estudo aí, a minha dedicação aí no tempo aí, desde que eu jogo poker. Então os conhecimentos que a gente pegou do pessoal do Akari Team aí junto com a Inagame trazem essa evidência pra gente aí. Agora nós temos uma mão aí tranquila, tá? Para abrir um raise aí. Eu abro o raise 2.25, eu faço esse valor de aposta do começo ao fim, tá? Para dificultar a avaliação do adversário, para dificultar a leitura do adversário. Então eu faço um bet padrão, eu não faço mudanças de apostas, salvo exceções. Então a gente fez uma aposta, ninguém pagou, bem tranquilo, tá? Não tem segredo. Na sequência a gente pega mais uma mão aí de valor dessa posição que a gente tá. Então lembrando bem, a gente tem que
seguir a regrinha de range aí. Num vídeo mais para frente aí eu posso fazer aí mostrando para vocês aí falando sobre range, tá? Então é uma mão tranquila para a gente abrir dessa posição. Vamos ver se vai passar, se vai ter alguém defendendo. Passou tranquilo, roubamos os blinds teoricamente, mas a gente tinha um certo valor. Então a gente vai acumulando fichas e fazendo o controle do nosso stack para continuar evoluindo no torneio, tá certo? Uma terceira mão na sequência de um certo valor também dessa posição, só que dessa vez a gente tem um raise antes. Um jogador que eu já falei para vocês que é um jogador bom. Então, é uma mão que cabe um tribet? Cabe um tribet, mas é um tribet por blefe no caso. Essa mão aí, contra o range do good fit, não vai jogar tão bem. Vai estar mais ou menos 50% aí, 40% em relação ao range que ele tem. Ele dá check nesse flop. Então ele demonstra fraqueza. Eu opto por blefar essa mão. Eu tenho backdoor do flush, ou seja, eu preciso de mais 2 cartas de copas para mim fazer o meu flush. Então eu tenho a possibilidade do flush nuts no caso. Então eu aposto no triple barrel bluff, que fala, né? Eu vou fazer 3 apostas de blefe aqui. Então eu vou apostar no flop, vou apostar no turn e vou apostar no river, independentemente do que seja. Nesse river a gente consegue um pequeno valor e ele vem pagando. Então ele pode ter pares pequenos aí, par de 10, par de 8, par de valete, que já é um par médio, tá? Pares pequenos e pares médios que não trincaram e jogou mais passivo só pagando a mão. Como eu tinha traçado a minha estratégia desde o começo da jogada, fiz 3 barril, não passou. Infelizmente ele tinha um Ás e 8 suited, que jogou de uma forma mais passiva na mão, que fez uma forma correta de se jogar nesse caso, porque ele está fora de posição. Se ele aposta e toma volta, ele é obrigado a largar seu Ás e 8, considerando que eu tenho um Ás e um kicker maior do que o dele. Então nesse momento eu estou brincando um pouco com ele, porque a gente já vinha jogando há 4 meses, quando estava faltando 4 meses, né? E a gente tem uma conversação ali. Nessa mão a gente abre Ás e 10 off, toma o call do takeaway, o nosso short stack vai all in, eu sou obrigado a pagar esses 8.8 blinds que ele faz de all in, tá? Matematicamente a gente não pode foldar essa mão. Só foldaria se o takeaway fosse all in por cima, aí eu foldaria essa mão. Infelizmente, o vilão tinha Ás e dama, a gente estava dominado nessa mão, tinha 30% de chance só de ganhar, né, esse pote, mas não tinha fold, tá galera? Não tem fold aí. Então quando você vai abrir um raise contra um jogador que é short stack, você tem que pagar o all-in dele. Até 10, 9, 11 blinds aí a gente tem que pagar, tá? Matematicamente aí, a gente não pode foldar essas mãos, tá certo? Nessa mão a gente tem Ás do TG, então o pessoal pode achar que eu estou muito ativo na mesa, então vou continuar fazendo o meu raise padrão aí, 2.25, tá? Vocês notam agora que a gente teve uma baixa no nosso stack, que a gente começou com mais de 100 blinds, nesse momento a gente está com 70 blinds, então a gente perdeu 30% do nosso stack efetivo, então a gente perdeu um poder e equipara mais assim a quantidade de ficha dos adversários. Então a gente está meio que bem igual assim, um com 50 blinds, outro com 47, um com 45 aí, com exceção de 3 jogadores que estão em situações ruins aí. Essa mão a gente tem dama 9 off do Big, takeaway abre, até então ele não tinha feito grandes movimentos, né? Então ele abriu do TG, eu respeitei a posição dele, resolvi não defender, justamente pelo momento que a gente está no torneio. Então perdemos uma quantidade considerável do nosso stack, então eu resolvi não envolver numa mão agora, tá certo? Porque a gente vai estar vulnerável, a gente vai estar fora de posição. Se a gente acertar essa dama, provavelmente ele tem uma dama com um kicker maior. Se a gente acertar o 9 aí, talvez não é garantia de nada, ele pode ter um par maior. Então a gente vai ter que procurar melhorar a nossa mão, e aí 30% das vezes só que a gente acerta e 70% das vezes a gente erra o flop.
então não é tão lucrativo aí ficar pagando para ver flop. A gente perde fichas, a gente dá fichas pro adversário e aí ele aumenta o poder de ataque contra a gente. Então a gente não pode dar armas pro adversário também, tá? Não é simplesmente ficar pagando para ver flop aí, é ruim, tá certo? Na volta do intervalo aí, temos um raise lá do nosso amigo ali que estava numa condição ali um pouco difícil, 20 blinds. Tem o all-in do short stack nesse momento. E vamos ver o que acontece aí. 12 cães dá um tribet squeeze aí, um forbet squeeze no caso, né? E tem rei aí, não quis envolver com o nosso amigo que tinha 20 blinds ali, quis isolar mesmo o short stack. Ele achou confortável. Então é uma informação que a gente guarda, né? Ele não quis só pagar. Eu no lugar dele ali, eu só pagaria porque eu queria envolver o cara que tem 20 blinds. Mesmo se ele tem um ice, tá? Talvez ele pague até o fim na esperança de bater esse ice, tá certo? Então você tem que correr o risco. Você não pode jogar com medo também. Você tem rei, tá? Rei e ice você pode jogar de uma forma mais passiva, só pagando os reis aí, induzindo seus adversários a errar mais. Tá certo? Essa é uma mão interessante, a gente tem rei 3 suited, tá? É um jogador que, igual eu falei pra vocês, que é um bom jogador, ele abre um raise aí contra um jogador que tem uma quantidade pequena de fichas, que ele tá aí, digamos assim, na berlinda, tá? É os dois menores stacks da mesa, então ele pode ser mais explorado e o Good Fit, por ser um jogador bom, ele vai atacar bastante ele. E aí eu resolvo fazer um tribet por blefe aqui. Então se ele me voltar a aposta, eu largo, tá? Bem tranquilo. A gente vai jogar em posição, a gente pode fazer uma outra decisão. Então esse blefe passou, tá, galera? Então a gente tem que equalizar as nossas jogadas aí também, diversificar. A gente não pode tribetar somente por valor, porque senão fica claro para os adversários. Se você só tribeta com as, rei, dama, o pessoal não vai querer envolver com você no jogo, tá? Eles têm que saber que você tribeta por blefe também, tá certo? Então, explorar o seu adversário, né? Nesse momento eu estava em posição, então eu achei uma boa oportunidade aí para poder fazer, por causa dessa leitura que a gente faz. Ele é um bom jogador e ele vai atacar os stacks menores da mesa, tá certo? Agora temos um raise do Enix, que também é um bom jogador, tem um bom volume, tem uma boa lucratividade aí, tá certo? Ele abre um raise e toma um tribet do Robertson ali, que também é um jogador muito bom, que também tem uma lucratividade muito boa no jogo. Ele faz um tribet. É a mesma situação que eu fiz com rei e 3 suited aí. Pode ser por valor, pode ser por blefe, tá? Aí Enix volta a aposta em cima dele, que também pode ser por muito valor ou pode ser pares medianos aí, par de 5, par de 6, par de 7, que também está forçando a jogada. Só que como que às vezes passa esse tipo de jogada? É um forbet light que a gente fala, porque ele fez um size simplesmente de dobra de aposta. Ele abriu, o nosso amigo Robertson tribetou 7 blinds e ele voltou 14 blinds. Então é uma aposta muito pequena, induzindo ao Robertson pensar o quê? Eu tenho as e rei aqui e não vou foldar essa mão. Eu quero que você pague a minha aposta, o meu forbet. Então, como a gente não viu a ação, né, não viu as cartas deles, então a gente não sabe afirmar se realmente era por valor ou por blefe, né? A gente sabe que o tribet do Robertson foi por blefe, não era uma mão tão premium assim para ele pagar o forbet, tá certo? Agora temos uma mão de raise do Enix. O nosso short stack ali, ele só paga em posição. Ele vai aguardar o flop aí, quer ver alguma coisa. Ele resolve ir all in nessa mão no cibet do Enix. Então temos uma defesa. A Enix tinha overpair e o short stack tinha flush draw em rei ali. Infelizmente não bateu e ele perdeu as fichas. O flush draw acontece 1/3 das vezes, tá, galera? Quando você fica no flop, acontece 1/3 das vezes. Só que ele não tinha tanta opção. Ele tá short stack, ele precisa dobrar, entendeu? Então ele apostou. Então por isso que você traçar uma estratégia de torneio para chegar
com bastante ficha aí, com uma boa jogabilidade, é importante, tá certo? Você não pode jogar de uma forma passiva, você tendo poucas fichas aí. Você acaba sendo explorado aí pelos seus adversários. Então por isso que é interessante você chegar. Quanto mais fichas você chegar, melhor é na mesa final. Agora nessa mão aí, Good Fit, pode ser que ele tá abrindo para roubar os blinds, tá? Toma um tribet do takeaway e ele acaba desistindo dessa mão aí, tá certo? Então essa é a primeira parte do nosso torneio aí, tá certo? Da mesa final. Então, se vocês gostaram até agora desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos. Deixem nos comentários aí sugestões e tal, pra gente continuar evoluindo no poker, ser cada vez mais lucrativo, tá certo? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.